Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Irmã, Deus abençoa segundo o casamento. Eu tenho assistido muitos canais que diz que ele não abençoa, uns diz que abençoa, outros diz que não abençoa. Mas o que que a senhora me diz sobre isso? Gente, olha, eu não posso aqui dizer que não. Pelo contrário, Deus abençoa sim. Segundo, terceiro, quarto, quinto, né? E assim por diante, né? Deus abençoa sim esses casamentos, desde, né, que esses casamentos sejam dentro da vontade de Deus. Então, eu jamais vou poder aqui pregar aqui e dizer que Deus, né, não abençoa o segundo, o terceiro, né, tendo em vista que eles existem, certo? Agora a questão é, né, porque a gente jamais deve tirar um texto fora do seu contexto e falar ali fora do seu contexto. Então a questão é, né, que a gente tem que falar qual é o casamento que é válido para Deus e qual é o casamento que não é válido para Deus, certo? Né? Qual é o segundo casamento ou terceiro, né, que é válido e o que não é válido para Deus. A gente sabe que Deus não abençoa, né, segundo casamento ou terceiro, quarto, quinto, sexto, vindo do adultério. Esses casamentos aqui, quando eu falo aqui ou alguns outros canais, certo? Que prega a verdade da palavra de Deus. Quando a gente fala que Deus não abençoa esse segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, né? Casamento, né? É porque esses casamentos aqui são casamentos que foram constituídos dentro do adultério. Esses casamentos que foram constituídos, esses segundos, né? Casamentos ou mais que foram constituídos dentro do adultério, esses casamentos, né, eles se tornam inválidos para Deus, eles se tornam, né, pecaminosos, ou seja, eles se tornam casamentos adúlteros. Então, o casamento que Deus não apoia é o casamento adúltero. No seu contexto geral, o casamento que Deus não apoia, né, é o casamento adúltero. Eu não posso jamais chegar aqui e dizer que Deus não abençoa o segundo casamento, nem o terceiro, nem o quarto. Ele abençoa sim, desde que esses casamentos não tenham sido promovidos, não tenham vindos de adultério. E qual seria a questão aqui, né? Qual seria o casamento que Deus abençoaria? O segundo, terceiro. Aqueles que vieram, né, de uma situação onde não, com certeza, onde não houve adultério, onde não houve moralidade sexual, né? Onde não houve, né, ali a adulteração. Então, seriam casamentos provindos, né, da viuvez, né? Porque quando o homem ou uma mulher se casa com uma segunda pessoa, terceira pessoa, a outra pessoa, no caso aqui, deveria estar viúva, ser viúvo, então ele passa a ser um segundo casamento. Não tem como ele não ser um segundo. Muitos, né, até são segundos, terceiro, quartos casamentos, né? Eu conheço uma situação bem peculiar de um homem que ele se casou 4 vezes, mas as 4 vezes que ele se casou, né, as 4 vezes que ele se casou, ele era viúvo. Então veja aqui que nessa situação aqui Deus vai abençoar o casamento da pessoa, assim, por quê? Porque não foi provindo de um adultério, ou seja, não foi provindo ou promovido de um abandono, certo? Né, de um adultério, de um divórcio, né? Ou seja, não foi provindo disso aqui. Então, a partir do momento que não é provindo do adultério, do abandono, da infelicidade de outra pessoa para construir um outro casamento, então esse casamento aqui é abençoado por Deus, certo? Então, como eu estava dizendo, esse caso peculiar, né, é conhecido até como o viúvo negro, né, porque ele se casou 4 vezes, né, casou com a primeira, aí a primeira morreu,
casou com a segunda morreu, casou com a terceira morreu e casou-se com a quarta, né? Não sei se existe uma quinta ali, mas eu conheço um caso bem peculiar aqui, né? De um rapaz que casou-se, né? 4 vezes aqui, né? Uma história legítima, tá, gente? E ele ficou conhecido como viúvo negro, né? Porque as pessoas, né, tem uma história aí da viúva negra, né? Da a aranha viúva negra, quando ela desova, né? Então parte daí o viúvo negro ou viúva negra, porque pode ser homem ou mulher. Né? A viúva negra, quando ela tem os filhotes, né? Bota lá os ovos dela, ela mata o seu companheiro, né? Lógico que deve haver situações que o companheiro ou a companheira mata a sua companheira para poder casar com outro. Foi o que, né, foi o que Moisés até queria evitar isso, né? Quando ele permitiu ali dar a carta de repúdio, foi o que Moisés quis evitar, que os companheiros matassem suas esposas, matassem seus maridos, suas esposas, aliás, né? Que seus maridos matassem suas esposas, né? Por isso a carta para evitar esse mal, um mal maior, né? Moisés permitiu dar a carta de repúdio, de divórcio, como muitos conhecem, né? E o caso do homem ficou conhecido, né, como viúvo negro, né? Mas acontece, existem casos realmente que acontece isso aqui, da pessoa casar a primeira vez, aí a esposa falecer, e vice-versa, que pode haver também a esposa, né, perder o marido, né, pode haver isso aqui também. Mas é nesses casos aqui peculiar, né, que Deus abençoa o casamento, porque não foi provindo de um adultério, não foi provindo da infelicidade de alguém, não foi provindo do divórcio, não foi provindo do repúdio, né, do abandono. Então, esses casamentos aqui, Deus abençoa, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e assim sucessivamente. Esses casamentos, Deus abençoa desde que esteja dentro da vontade, né? Desde que esteja dentro do centro da vontade do Senhor, certo? Então, como eu disse aqui, jamais eu poderia chegar aqui e dizer que Deus não abençoa segundo o casamento. Deus abençoa sim segundos e terceiros casamentos, abençoa sim. Desde que não venha, né, que não seja, né, nessas situações. Então, jamais a gente deve tirar um texto fora do seu contexto, né? Tem que dizer por que Deus abençoa, qual é o casamento, tem que dizer qual é o casamento que Deus abençoa e qual é o casamento que Deus não abençoa, né? Então, existe um contexto ali, né? Então, jamais a gente pode tomar uma atitude, tomar uma decisão dentro ou fora do seu contexto, né? Ou tem que tomar dentro ou vai tomar fora. Uma coisa ou outra. Então, é isso que eu tenho para vocês aí, tá, gente? Então, Deus abençoa sim, gente. Aqui no nosso canal, logicamente que aqui, eu não defendo, né, segundas alianças provindas, eu não defendo, certo? Como tem outros canais aí, eu não defendo segundas alianças, ou, né, se vir mais, não defendo segundas alianças provindas do adultério, provindas da infelicidade das pessoas, porque, né, nem do adultério, nem de repúdio, ou seja, eu não apoio, certo? Essas alianças aqui. Assim como Deus não apoia, eu também não apoio. Eu trabalho com a palavra de Deus, eu trabalho dentro da vontade de Deus, e aqueles que não quiserem ouvir a palavra de Deus, problema deles, né? Porque a palavra de Deus não vai mudar porque uns ou outros não aceitam. Eu trabalho com a vontade de Deus, certo? Então, o que eu passo aqui e alguns outros canais passam aqui é isso aqui. Então, eu trabalho dentro do centro da vontade de Deus, né? E a vontade de Deus é que o homem, certo? Ele só pode, né? Assim que o homem e a mulher se unem, eles só se separam no leito de morte. Então, só há um respaldo bíblico aí, certo? Para a pessoa se casar novamente, após a morte de um dos cônjuges, né? Porque se vai casar, porque se morrer os dois, não tem como os dois casar, né? Então, né, o respaldo para um segundo casamento, né, é apenas a partir do falecimento, né, de uma das partes. Como diz lá em 1 Coríntios 7,39, o marido está ligado à sua esposa, assim como a esposa está ligada ao seu marido, enquanto ele viver. Por isso que Deus diz que o que ele une, o homem não separe.
certo? O homem não separa, o homem não consegue, não tem nenhuma lei no mundo, nem lei de homens que consiga separar aquilo que Deus uniu, certo? O que partir disso aqui, certo? Né? Se a pessoa se uniu através do adultério, através, certo, do repúdio, o que partir disso aqui é adultério, é outra coisa. Então, né, se alguém se uniu em um matrimônio que não foi da vontade de Deus, então esse casamento não será abençoado por Deus, certo? Logicamente, né, gente? Então é isso aqui, certo? Deus abençoa desde que esteja dentro da vontade de Deus, desde que o casamento não tenha sido constituído, ou seja, constituído fora da vontade de Deus, né? Desde que o casamento não tenha sido constituído fora da vontade de Deus, não tenha quebrado, né, os princípios, né? Porque a Bíblia ela fala muito de princípios. Então, Deus abençoa um segundo casamento desde que as pessoas envolvidas, o casal, certo? Né, não tenha quebrado os princípios que rege a palavra de Deus. Quebrou esses princípios aqui que rege, no caso, a lei do matrimônio, né? Quebrou esses princípios, então haverá um adultério, haverá, né, isso aqui. Não tem como, né? E como diz a palavra de Deus, os adúlteros não herdarão ao reino dos céus. Então, se quebrou esses princípios, para Deus abençoar, certo? Você vai perceber, né? É só você saber quais são a vontade de Deus, e se a pessoa quebrar os princípios da vontade de Deus, você vai saber se Deus abençoa ou não abençoa esse casamento, certo? Então, segundo os casamentos, somente provindos, certo? A partir da morte de um dos cônjuges, né? Porque para partir de segundo casamento, a Bíblia só dá um respaldo em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, né, só dá um respaldo para a pessoa se casar de novo. Não existe outro respaldo para que as pessoas se casem novamente em um novo matrimônio. Apenas a morte, certo, é que dá direito às pessoas a se casarem novamente, meus amados. Apenas a morte de um dos cônjuges dá direito a um homem ou uma mulher a se unir em um outro matrimônio, tá bom? Então, é isso aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só perguntar, tá bom?